Nós, domingo passado, falamos sobre João Batista, falamos sobre o testemunho de João Batista, falamos que João Batista teve um encontro com Jesus no Evangelho de Marcos. Acredito que quem estava aqui é boa parte da igreja, lembra do testemunho de João Batista, do batismo que João Batista fazia com água, mas que Jesus viria batizar com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu gostaria de falar, não de Jesus, mas gostaria de falar de alguém que eu considero, depois de Jesus, a pessoa mais importante da Bíblia, a mãe de Jesus, Maria. Eu gostaria de falar do salmo que nós lemos, o Cântico de Maria, a Magnificat, que está lá em Lucas. Nós lemos, como a pastora Márcia disse, o evangelho que nós lemos, ele é tão claro, tão transparente, quando João diz que ninguém viu a Deus, mas que viu Jesus, é muito claro e transparente, que o verbo se fez carne, é muito transparente e muito específico que Jesus era Deus. Jesus não era um espírito iluminado, Jesus não era um profeta, Jesus não era um enviado, Jesus era Deus, a segunda pessoa da Trindade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é claro e transparente o evangelho de João, porque o evangelho de João é eminentemente messiânico, é diferente dos outros três evangelhos. Enquanto os outros três evangelhos estão mostrando Jesus humano, o evangelho de João está mostrando Jesus divino, porque Jesus era 100% humano e Jesus era 100% divino. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi igual a nós, menos uma coisa: Jesus nunca pecou, mas Jesus era humano. E João mostra o Jesus divino. João está o tempo todo mostrando que Jesus era Deus. E João deixa isso muito claro nesse versículo aqui, 18, quando ele diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O que é que João está dizendo? Vocês nunca viram Deus, mas quando vocês viram Jesus, vocês acabaram de ver Deus, porque Deus mandou o Filho dele para vocês verem Deus. Quando Deus viu que a humanidade estava perdida, Deus disse: não, eu vou lá na segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, para salvar essa humanidade. Mas eu gostaria de falar de Maria. Por quê? Por que, pastora, a senhora quer falar de Maria? Porque Maria é importante se fala na igreja. Porque a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é diferente da igreja evangélica no mundo. A igreja evangélica no mundo não tem alguns cacoetes que a igreja evangélica brasileira tem. A igreja evangélica no mundo fala de Maria tranquilamente. A igreja evangélica brasileira, se falar de Maria, é um pecado. Se fala de Abraão, se fala de Sara, se fala de Jacó, se fala de Davi, se fala de todo mundo, mas ninguém pode falar de Maria. A igreja evangélica brasileira é mariofóbica. É um problema sério, se tem fobia de Maria. No entanto, Maria, ela faz uma oração belíssima. Há uma explosão de alegria, de gratidão, de adoração. Maria sente a incomparável experiência de ser abordada por Deus. Os termos a que Maria se refere a Deus se atropelam. Senhor, Deus, meu Salvador, poderoso, santo, sua misericórdia, seu braço. Os feitos de Deus, que ela contemplou a humildade de sua serva, me fez grandes coisas, sua misericórdia vai de geração em geração, agiu com seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, dispensou os vazios, os rios, amparou a Israel. Maria, essa humilde serva, a quem o Senhor fez tão grandes coisas, que todas as gerações as considerarão bem-aventurada. Quando é normal que os poderosos exigem e ganham os grandes privilégios, o Senhor aplica uma outra orientação, uma outra lei. Ele dá preferência a uma mulher pobre e simples. A resposta de Maria é engrandecer ao Senhor e manifestar sua alegria de maneira exuberante. O texto que nós acabamos de ler é um hino, é um salmo cheio de razão e sentimento, de sentimentos e razão. O texto consegue transmitir fatos e ideias, mas o texto consegue, acima de tudo, transmitir vida, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
Eu acho interessante, eu disse que nós temos 6 lições que Maria nos dá nesse texto. Eu acho interessante que as pessoas falam sobre a fé de Abraão. E realmente, Abraão foi um patriarca, e ele teve muita fé. Mas Abraão tinha promessa de Deus. Deus prometeu, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, olhe para o céu. Do jeito que estão as estrelas do céu, vai ser a tua descendência. Mas se eu sou velho, minha esposa é velha, como é que eu vou ter um filho? E Deus prometeu a Abraão: Abraão tem o plano A, o plano B e o plano C. O plano A de Abraão era o filho. O plano B, ele teve um caso com a escrava e teve Ismael. Mas ele ainda tem o plano C, que era o mordomo dele, Eliezer, que se tudo desse errado, ele ainda voltava Eliezer e deixava a sua herança para Eliezer. Então, a fé de Abraão, maravilhoso. Abraão, minha pastora, Abraão levou Isaac para ser sacrificado no altar. É verdade. Mas Abraão tinha o plano A, o plano B e o plano C. Eu acho interessante que os evangélicos e evangélicas brasileiros botam o nome das suas filhas de Rebeca. Quem foi Rebeca? Rebeca foi uma mulher que teve predileção por um filho e fez pacto para fazer uma tramóia, enganar o marido, participou de uma fraude, roubou a primogenitura de um filho para dar outro. Mas todo mundo bota o nome da filha de Rebeca. Quem foi Sara? Sara foi uma mulher que teve um caso com o faraó do Egito para o marido do Senhor. E ainda saiu lá com ouro, com jumento, com cavalo, com boi, com tudo. Olha uma Bíblia. Mas todo mundo bota o nome das filhas de Sara. As pessoas botam o nome do seu filho de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, pastora. E eu concordo. Mas Davi era uma adulta, era um assassino e um péssimo pai de família. O marido altamente desajustado. Mas ninguém tem prurido de falar de Davi, e a gente até canta. Eu canto como rei Davi, eu pulo como rei Davi. O Espírito do Senhor se move em mim, eu danço como rei Davi. Agora vai cantar uma música sobre Maria? A igreja é igual a igreja católica. Misericórdia, ninguém pode falar sobre Maria nessa igreja, porque a igreja evangélica brasileira é mariofóbica. No entanto, para magnificar, Maria nos dá 6 lições que nós deveríamos aprender nessa tarde. Qual é a primeira lição que Maria dá? Maria recebeu graça de Deus. O Eterno não escolheria qualquer útero para colocar seu filho, e muito menos qualquer mulher para criá-lo, porque o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Mas até os 29 anos e 11 meses e 29 dias, Jesus estava com quem? No meio do mundo? Porque Maria era um útero, botou Jesus no mundo, pronto, foi-se embora. Maria desapareceu e Jesus ficou aléu. Não, Jesus mamou no seio de Maria. Quem cuidou de Jesus foi Maria. Quem ensinou ele a andar foi Maria. Quem ensinou a palavra de Deus foi Maria. Maria, minha gente, noivado em Jerusalém, em Israel, na lei judaica, não é noivado como aqui não, que você noiva pela internet e acaba na internet mesmo. Noivado na lei judaica era praticamente um casamento. Quando aquele anjo desceu do céu, e por sinal o anjo Gabriel não desce do céu todo dia para dar aviso a todo mundo, não. Ele só desce para dar aviso a gente especial que Deus escolheu, que ele desceu para dar o aviso a Maria. Deus não escolheu qualquer mulher para colocar aquele filho, não. Maria tinha 15 anos de idade. Ele escolheu Maria, e Maria, se dissesse sim e aparecesse grávida, ela poderia ser apedrejada. E ela não disse assim: peraí, é o seguinte, eu vou combinar com a minha igreja, com as minhas pastoras, vou fazer uma assembleia, chamar meu pai e minha mãe, combinar com José, meu noivo, aí o senhor volta de novo, anjo, e eu vou lhe dar a resposta. Mas não fez isso não. Maria creu. Maria creu. E ela disse: sim, eis aqui a serva do Senhor. Agora eu quero perguntar a você e a mim: você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Ou você prefere ter um plano na manga com Abraão? O A, o B, o C, o D e o E? Hã? Como é que você faz na sua vida? Você aprende com Maria, você recebe a graça de Deus, Deus tem a promessa para a tua vida, e você crê, ou você fica: Deus me prometeu, mas eu vou dar um jeito para ajudar Deus. Eu não preciso da sua ajuda, não. Deus não precisa nem da sua ajuda, nem da minha ajuda. Se Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ele não prometeu? E ele foi que Ele prometeu, mas outra promessa que Ele botou na Bíblia. Falei a Bíblia?
Tem 8.000 promessas nesse livro. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa ir na cartomante, você não precisa ir na profetisa, você não precisa ir no Pai de Santo, com todo respeito a essas religiões. Você não precisa de ninguém. Você precisa ler a palavra de Deus e crer. Porque Maria creu. Ela não foi atrás de uma profetisa, não. Pastora, mas Débora foi uma juíza. Sim, as pessoas colocam o nome de Débora na sua filha, mas Maria não foi uma mulher qualquer. As pessoas dizem que Maria foi uma mulher qualquer. Maria foi uma mulher qualquer, não. Porque Deus não daria o filho dele para nascer uma mulher qualquer, não. De forma alguma. Então, a primeira lição que Maria nos dá é que quando nós recebemos a graça de Deus, nós devemos crer. Você não tem que... Você recebeu uma promessa? Creia. Mas a promessa vai levar quanto tempo para se cumprir? Eu não sei. Mas se Deus prometeu, Ele cumpre. Porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele. Qual é o tempo dele, pastor? É o crono? Não, o crono é o tempo desse relógio aqui. O tempo dele é o kairos. Espere e se aquiete. E aprenda que Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Maria assume o papel que Deus lhe dá. Ela sabe que não é mérito dela, mas graça de Deus. Ela, por ela, é uma humilde serva. Ao mesmo tempo, ela se dá conta que Deus lhe dá um valor que vai fazer e que todas as gerações a considerarão bem-aventurada. É o orgulho que está tomando conta de Maria? Não. Maria está enveredando pelo caminho dos governantes, dos ricos, dos religiosos arrogantes? Não está. A sua misericórdia vai de geração em geração, porque Deus é misericordioso. Não porque Maria merecesse, mas porque faz parte da natureza de Deus ser misericordioso. E isso independentemente da condição de poder, de riqueza ou da santidade minha ou sua. Deus não aceita poder, riqueza ou santidade de eleitas ou eleitos de autopromoção. Poder, riqueza e santidade que tem essa conotação, Deus derruba, Deus condena, são contra a sua vontade, seu reino e contra as suas leis. A lei de Deus é que Ele seja Senhor e Senhor da minha e da sua vida. Agora eu pergunto, Deus é Senhor da sua vida? Aleluia. Deus é Senhor da minha vida? Então entregue sua vida a Ele. Agora entregue. Ou você entrega e fica querendo gerenciar a sua vida? Você é daquela pessoa que entrega a sua vida, mas de noite você dá a receita todo de Deus. Se eu tenho esse problema, a solução é esse. Se eu tenho problema, a solução é esse. Se eu tenho agora esse problema e a solução é esse. Ou você apresenta o problema a Deus e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque foi isso que Maria fez. Seja feita a tua vontade, Senhor. Qual é a dificuldade que você está passando? Eu sei das minhas, mas eu não sei da de vocês. Sei de algumas pessoas que ligam para mim, que se encontram comigo e me contam, mas não contam tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus tem promessa para a tua vida, creia. A segunda lição que Maria nos dá é que Maria foi humilde diante do projeto de Deus. Maria foi humilde. A Magnificat diz que Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Deus ama a humildade. Deus não rejeita o coração quebrantado e humilde. Deus ama a humildade. Deus não suporta vaidade e orgulho. Nós já falamos de orgulho aqui nessa casa. Deus não gosta de gente orgulhosa. Deus gosta de humilde. Maria foi humilde. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Maria não disse: Senhor, o Senhor me escolheu porque eu sou a melhor mãe possível. O Senhor realmente escolheu a melhor mãe que podia ser. As pessoas dizem aqui, assim no dia a dia: você tem um rei na barriga. Fulano tem um rei na barriga. Maria, literalmente, tinha um rei na barriga. Não era qualquer rei, não. Não era o rei da Inglaterra que vive, nasce e morre, não. Ela tinha o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Era esse o rei que Maria tinha na barriga. Mas ela não estufou o peito e disse: olha, eu fui a escolhida para ser a mãe do Messias. Não foi isso que Maria disse, não. Sabe o que Maria disse? Deus não atentou para a baixeza da sua
serva. Maria foi humilde. Deus tem um projeto para a tua vida, nem duvide disso. Deus tem um projeto para a minha vida, nem duvide disso. Agora Ele vai cumprir esse projeto e esse chamado se nós formos humildes. Se nós baixarmos a nossa cabeça. Se nós não agirmos com orgulho e arrogância. Porque Deus não suporta gente arrogante. Deus não suporta gente orgulhosa. Deus não suporta vaidade. Salomão, no fim da sua vida, disse que tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Maria foi humilde. Maria não questionou o anjo, o qual lhe trouxe a mensagem de graça. Ela humildemente pergunta-lhe como tudo aquilo poderia acontecer. Maria aceita com humildade e prestatividade, afirmando ser o quê? A serva do Senhor. Deus tem um projeto para mim e para a sua vida. Agora deixa eu perguntar. Você tem perguntado ao Senhor qual é esse projeto? Você já parou para perguntar qual é o projeto do Senhor para a sua vida? Ou você nem se preocupou com isso? Você tem preocupado-se mais em ganhar dinheiro, ou perder quilos, perder a gordurinha na barriga, na academia. Não que isso você não deve fazer. Você deve fazer isso tudinho. Mas isso é secundário. E se ele te conhecer? Você está disposto? Se ele te fizer conhecer o projeto, você está disposto a cumprir o projeto de Deus? Deu bem. Ou você quer que Deus se adeque aos seus projetos pessoais? Não é assim que às vezes a gente quer? Que Deus se adeque aos nossos projetos? A gente já apresenta o pacote completo para Deus. Senhor, é assim, eu quero lhe servir. Mas eu quero lhe servir no dia de domingo de tarde, de 4 às 6. Tá bom, Senhor? Porque é o que eu posso te oferecer. O resto não dá. Estou encarcando. Estou apertando. Isso é para mim também. Terceiro, Maria foi corajosa pela causa de Deus. Eu já falei aqui, agora de tarde. Maria apenas se preocupou em fazer a vontade de Deus. Maria não se preocupou com o que poderia pensar José, com seus pais, a sociedade, a liderança da igreja, caso ela aparecesse grávida sem ainda estar casada com José. Eu já disse que o noivado na sociedade judaica, o noivado para o levirato, não é o noivado de hoje, na nossa sociedade. Para isso serve o nosso método histórico crítico. O noivado naquela época era diferente. Maria sabia que poderia ser mal interpretada, rejeitada e até apedrejada por aparecer grávida, ainda solteira, mas aceitou o desafio sem se importar com as consequências. Ela foi corajosa ao ser uma instrumentalidade nas mãos de Deus. E eu e você estamos prontos e prontas a sair da nossa zona de conforto para fazer a vontade de Deus em nossas vidas? Ou estamos mais preocupados em dar a conta da vida alheia, lutar por poderes minúsculos que não existem e coisas materiais que o tempo consome e não cabem no caixão que nos aguarda no fim da nossa jornada na Terra? Ou você acha que nós vamos morrer? Eu descobri que a morte existe, estava conversando hoje com a minha esposa, quando minha irmã morreu aos 44 anos num acidente de carro, de manhã. Vinha do plantão, morreu. Hoje ela descobriu, quando o tio dela morreu, hoje manhã, no infarto fulminante. Aí ela descobriu que a morte existe. Assim, a gente descobre que a morte existe, após que a irmã Lúcia descobriu que a morte existe quando ela perdeu a irmã dela. É assim que a gente descobre que a morte existe. Não, pastor, todo mundo sabe aqui que a morte existe. Não. Você não sabe. Vocês vão saber quando vocês perderem uma pessoa bem próxima da família. A irmã Érica soube quando perdeu o pai dela. Quando a gente perde uma pessoa bem próxima da gente, aí você diz, a morte existe. E aí você está preocupado e preocupada com meio mundo de coisa que não tem nenhuma importância e não está preocupada com a tua alma, que é a coisa que tem importância. Você não está preocupada com o projeto de Deus para a tua vida. Mas, pastor, eu tenho medo da vontade de Deus. Por quê? A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Por que você está com medo da vontade de Deus? Você é crente ou não é crente? Você é crente chuchu, não tem gosto? Ou você é crente? Se você é crente, você crê. Se você crê, você vai com Maria. Aprenda com ela. Seja corajoso e corajosa pela causa de Deus. E acabou essa história.
O quarta verdade que Maria nos dá: Maria exultou em adoração a Deus. E aí ela faz um cântico tão lindo dela, que ela provavelmente tinha lido no Cântico de Ana, porque o Cântico de Maria e o Cântico de Ana são muito semelhantes. Maria expressou sua alegria e gratidão na composição de um belo e extraordinário cântico. Maria compôs esse cântico, o qual se tornou conhecido em toda a história da cristandade. Esse cântico é conhecido como Magnificar, o Cântico de Maria. E eu e você, agora no Natal, a gente vai tomar um Papai Noel e vai puxar o centro, gastar o TSTC todo mundo porcaria? Ou a gente vai adorar a Deus por 2014 todinho, pelo livramento, pelas bênçãos? E às vezes a mim, pastor, adora também. Porque a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles e daquelas que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Adore e agradeça por tudo. Quando? Sábado que vem, na vigília de Natal, que a gente vai promover para agradecer a Deus pelas bênçãos e as maravilhas que Ele tem operado na nossa vida. A começar por Jesus de Nazaré, a luz que Ele mandou ao mundo. Porque vocês acham que a gente bota tanta instalação de Natal? Porque as cidades se iluminam. Porque nós estamos com essas velas acesas. Para lembrar a luz que veio ao mundo, iluminar. A luz que João Batista disse aqui no Evangelho. João disse, porque Ele é a luz que veio ao mundo. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz que nos ilumina, a luz que enche nossa alma. Não é essa lâmpada não, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas esse Jesus teve que se agregar no útero. Ele teve que ter uma mãe para alimentá-lo, para cuidá-lo, para dizer, meu filho, você vai ter que aprender a palavra dos profetas, você vai ter que aprender os caminhos de Deus. Porque se Jesus era 100% divino, ele tinha Deus. Mas se ele já era 100% humano, ele veio de quem? Qual era a parte de carne dele? Ele puxou de quem? De Maria. Porque José era pai adotivo. Os 100% de Jesus, minha gente, era de Maria. E a gente não pode esquecer Maria, não. Dirão tudo mariofóbico, como são os evangélicos do Brasil. Ninguém pode falar o nome de Maria. Nem botar, eu não vejo um evangélico dar o nome do filho de Maria. Por que não pode botar? Por que não podemos botar um nome tão lindo? De uma pessoa tão especial. Maria não ficou mal alienada, não. Jesus estava sozinho na cruz. Quem era que estava nos pés dele olhando para ele? Quem era que estava lá recebendo o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos? Maria. Maria sabia. Hoje estamos mais preocupados. Maria exultou em adoração a Deus. Maria expressou esse canto. E eu e você adoramos a Deus todo o tempo? Ou só quando coisas boas nos acontecem? Eu lembro que quando a minha irmã morreu, que eu cheguei em casa, vi aquele monte de carro, eu não entendia aquele monte de carro que era, até que quando eu cheguei na porta da garagem, e aí eu soube que a minha irmã tinha morrido, a primeira coisa que eu fiz foi subir para o meu quarto, me ajoelhar e dizer, Senhor, eu sei que é muito difícil, mas eu preciso te adorar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de pregar esse Deus que eu estou pregando aqui. Porque foi o Deus que eu conheci. Foi com Ele que eu me converti. Eu glorifico a Deus ter sido convertida numa igreja inclusiva. Porque a Igreja Episcopal Dominicana do Brasil me apresentou esse Deus que eu vivo com vocês. E me apresentou essa Maria. Se a Igreja Católica Romana tem Maria demais, a Igreja Evangélica Brasileira tem Maria de menos. A gente devia ter Maria na medida certa. Amém. A quinta lição que Maria nos dá é que Maria obedeceu aos 10 mandamentos de Deus, mas não da igreja. Maria era uma mulher temente a Deus, por isso foi escolhida pela graça de Deus quando era uma moça tenra e ainda solteira, de 15 anos de idade. Maria permaneceu obediente aos mandamentos de Deus durante sua vida. Ela não seguia os mandamentos manipulados e adulterados no catecismo da religião, mas todos os mandamentos de Deus baseados na Bíblia e Êxodo. Jesus Cristo resumiu esses 10 mandamentos em 2. Nós temos procurado segui-los, nós temos procurado amar a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo, que é uma cruzeta sobre a paz de nós mesmos. Porque amar o próximo que é bonzinho é uma maravilha. Difícil é amar aquele próximo que é uma espinha de garganta na goela da gente. Você tem procurado orar para essa pessoa? Pastor, é difícil demais, eu sei.
Mas olha, uma semana, olha 15 dias, na terceira semana você está orando para ela acessar assim, ó. Leve. Porque sai na minha vida. Somos pessoas tementes a Deus. Somos mesmo. Ou dizemos que somos. A sexta lição de Maria. Maria ficou na terra orando a Deus, não no céu pelas pessoas. Está lá em Atos 1, do 9 ao 15. Maria não subiu ao céu com Jesus. Depois que Jesus foi assunto ao céu, seus discípulos e discípulas ficaram no cenáculo, orando por 10 dias, juntamente com as mulheres, entre as quais estava Maria. Maria ficou orando com os cristãos e as cristãs. Ela não foi ao céu orar pelos cristãos. Maria necessitava de oração, de poder e do Espírito Santo, quando qualquer um dos 120 que estavam reunidos em oração, esperando pela promessa de Deus Pai, recebimento do poder do Espírito Santo. Maria recebeu. Ela recebeu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre ela, como desceu sobre Pedro, como desceu com toda a igreja que estava lá, os 120 que estavam reunidos. E lá em Atos dos Apóstolos você vai ver que Maria estava lá. Maria não era Maria nada não, minha gente. Que teve Jesus e foi-se embora viver com José, e tem um monte de filho e deixou Jesus jogado no mundo. Não. Maria estava engajada no ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Maria não deve ser esquecida. Maria não é Maria nada. Porque a Igreja Católica tem Nossa Senhora de Fátima. Sim, isso é o jeito deles, a gente vai respeitar. Eu postei essa semana, lembrando do meu querido amigo, pastor Neemias Mariem, que ordenou o primeiro pastor, inclusive do Brasil, pastor Neemias, que era pastor da Presbiteriana Unida do Brasil. Ele dizia: Rosinha, o problema da igreja no Brasil, das religiões, da igreja cristã no Brasil, é que as pessoas não se respeitam. Vamos nos unir na semelhança, nos respeitar nas diferenças e amar sempre. Vamos respeitar os católicos humanos. Ah, mas eles não são idólatras. Minha gente, quem bota dinheiro na frente de Deus é idólatra do mesmo jeito. Quem bota um relacionamento afetivo na frente de Deus é idólatra do mesmo jeito. Deixa os católicos humanos cuidar da vida deles. Eles vão se resolver com Deus. Não compete a mim e a você estar dando conta da vida dos católicos humanos, não. Isso é problema deles. Vamos dar conta do meu pecado e do seu? Deixa os católicos humanos cuidar deles, de Maria, e como eles vivem a religiosidade deles. Amém. Porque quem sonda o coração é Deus. Não sou eu nem vocês. Não vou ser eu que vou dizer que Maria Teresa de Calcutá não no inferno quando sou louca. Vamos parar com essa mania de estar julgando a religião das pessoas. Eu lembro muito do meu querido amigo, o reverendo Jorge Aquino. Ele fazia mestrado em filosofia aqui em João Pessoa, e tem aqui na UFPB, tem meio-dia uma reunião de vários cristãos. E chegou uma moça da comunidade cristã do Brasil, a Igreja do Véu. E ela chegou para orar junto daqueles outros cristãos, tirou o véu dela. E as pessoas ficaram ridicularizando ela, quem foi com véu? Ela foi embora, nunca mais voltou. Que coisa horrível! A intolerância religiosa. Já pensou se chegasse uma pessoa aqui da comunidade cristã do Brasil e quisesse usar o véu e a gente ficasse tudo ridicularizando ela, porque ela está querendo usar o véu? Ela ia entender até o dia que não precisava usar o véu. Mas isso é um processo na vida dela. A gente não ia ficar demonizando essa pessoa, porque essa pessoa queria usar o véu. Aquela moça nunca mais voltou, já chegou revoltada lá em casa. Rosinha, que absurdo, as pessoas são intolerantes. Nós cristãos somos intolerantes, somos um povo chato. Gandhi, um dia, voltando para a Índia, fez uma parada, uma conexão, em trens, e ele entrou numa igreja cristã. Ele foi convidado a sair, porque aquela igreja era só para gente branca. Aquele reverendo que fez isso, vocês já pensaram, igreja, se aquele reverendo não tivesse feito isso, tivesse chamado Gandhi e tivesse conversado, e Gandhi tivesse participado daquele culto, como seria a realidade do cristianismo hoje na Índia? Mas o racismo dele não permitiu que Gandhi ficasse ali. Por isso que Gandhi disse um dia: eu seguiria a Cristo se não fosse pelos cristãos. E Gandhi era totalmente cristão no pensamento. Ele disse: pode rasgar o livro do mundo todo, se ficar o sermão da montanha, ficou tudo. E ele dizia: eu seguiria a Cristo se não fosse pelos cristãos. Isso é uma coisa horrível para mim e para vocês. Eu iria para a ICMI se não fosse pelo povo que está lá. Que coisa horrível. Se eu ia para ser ministro, não fosse pela pastora Rosinha, eu vou ficar arrasada. Eu tenho que estar o tempo todo. Hoje de manhã eu estava com Tati, me aborreci
cale a boca. Por quê? Porque você é pastor. Depois a pessoa que ir para a igreja vai saber que você está aqui brigando na loja. Vai saber, tem que ficar calada. Não é verdade? Porque você está dando testemunho o tempo todo. Não ria não, irmão, porque pode ser com você amanhã. É verdade. Então, Maria necessitava de oração, de poder, do Espírito Santo, com qualquer um de nós aqui, com qualquer uma de nós. Maria precisava de oração. Eu gostaria de propor a essa igreja um desafio. Eu gostaria de convidar você, sentado, do jeito que você quiser, para a gente orar agora. Mas a gente orar não porque a gente ama, a gente orar porque a gente tem dificuldade, em silêncio. Vamos fazer uma oração, cada um aqui no seu cantinho. Vamos orar pela pessoa que a gente tem mais dificuldade, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, amém? Em silêncio, amém? Eu vou orar ajoelhada, mas as pessoas orem como quiserem, eu vou me ajoelhar. Eu queria pedir para você liberar perdão, para você liberar oração, para que nós possamos pedir a Deus para abençoar essas vidas que estão engasgadas nos nossos corações. Mágoa, rancor, ressentimento é um copo de veneno que a gente toma tentando envenenar outra pessoa. Deixe Deus cuidar dessas causas. Elas não pertencem nem a mim, nem a vocês. Elas são de Deus. São causas de Deus. Eu queria fazer uma conclusão. Que nós devemos dar a Maria o valor que ela tem. Veja ela como uma mulher corajosa, a ponto de arriscar a sua vida a fim de cumprir a vontade de Deus. Foi pelo valente e corajoso sim dela que Jesus Cristo veio ao mundo. Que a igreja de Cristo não possa ser uma igreja ingrata, porque ingratidão é um pecado muito feio. Essa mulher foi uma mulher extremamente corajosa e nós não devemos ser uma igreja ingrata. Maria teve o seu papel e esse papel não deve ser esquecido. Que Deus possa falar aos nossos corações para que nós possamos ser sempre uma igreja inclusiva, para que nós possamos acolher em amor todas as pessoas e todas as pessoas da Bíblia, inclusive a mãe de Jesus, porque se nós temos Natal é porque ela teve as dores do parto e botou Jesus no mundo. Amém? E com misericórdia tem mostrado amor.